A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Elcio Ferreira. Na sua tarde educadora, agora 4h13, nós estamos recebendo para participar conosco no programa o Hudson Miranda de Oliveira. Como eu já disse, ele é educador, consultor psicólogo, e nós vamos abordar o tema da solidão aqui no programa. Como eu disse, antes de sairmos para o intervalo, falava um pouquinho sobre a solidão. Já te perguntei se alguma vez você já se sentiu só. Tenho quase que certeza que sim. Solidão, um estado interno, a princípio, é um sentimento de que algo ou alguém está faltando. Uma sensação de separação com algo ainda no inconsciente, sendo que numa visão a gente pode dizer assim, que está faltando alguma coisa, principalmente quando você está sozinho, não tem ninguém em casa, bate aquele sentimento ruim de solidão. Bom, para falar sobre o assunto, Dr. Hudson, boa tarde. Prazer recebê-lo aqui no programa. Boa tarde, Elcio. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com a sua equipe novamente, com os ouvintes da Educadora AM, e para discutir um assunto que faz parte, mais um assunto, que faz parte do nosso dia a dia. Bem, quando se fala em solidão, geralmente nós temos uma tendência a imaginar que se trata de um fenômeno ruim, de um fenômeno que nos desagrada profundamente, que nos conduz à tristeza. E não é bem assim, O fenômeno da solidão, é claro que existem casos onde essa solidão profunda, por N fatores, pode representar um estado de atenção, mas a solidão é um componente da nossa vida, um componente que tem o seu lado saudável. Sim. Assim como a tristeza. Ao contrário do que muitos possam considerar, a tristeza, diferente da depressão, muitos confundem tristeza com depressão, certo. O estado de tristeza também faz parte da vida das pessoas, assim como as outras emoções, como a alegria, os outros sentimentos. Então, todo esse conjunto de sentimentos e emoções fazem parte da nossa vida. E a solidão não é diferente. Nós precisamos, inclusive, de momentos de solidão para que nós possamos ter a oportunidade de ter um encontro conosco mesmo. Sim. De ter um encontro com os nossos sentimentos, com as nossas dificuldades, com as nossas possibilidades, com as nossas esperanças, Quer dizer, todo esse conjunto de elementos que fazem parte da nossa vida, ele precisa passar por um processo de reflexão. Sim. E nos nossos momentos de solidão, nós nos permitimos a essa possibilidade, além disso, além dessa reflexão, desse processo de amadurecimento, desse encontro com as nossas dificuldades, com as nossas possibilidades, com as esperanças, com as frustrações, com a possibilidade de rever o que aconteceu conosco, de rever posicionamentos, de nos ouvir, Também existe a possibilidade de reconstituir o nosso caminho, e também de curtir alguns processos que são importantes, como ler um bom livro, como se dedicar, se concentrar em algum projeto. Todos esses momentos requerem um momento também de solidão, para que você possa, naquele momento de concentração extrema, de estar sozinho, ter essa oportunidade de verificar, de tirar da sua frente aqueles obstáculos que possam obstruir o seu pensamento ou gerar ruídos nesse pensamento. Então esse é o papel fundamental da solidão. Mas evidentemente que existe aí um fenômeno associado à solidão que precisa ser melhor examinado. Sim. Hudson, atualmente existem cidades, e até em muitas cidades, como aqui na região também, pessoas que já moram sozinhas e apresentam a vida bastante independente. Nós podemos dizer que essas pessoas são solitárias, que vivem na solidão? É uma possibilidade. O viver só no estado de independência, ou estar num apartamento vivendo só, não quer dizer que você está num estado, digamos, negativo da solidão, está do lado de lá.
Mesmo porque a solidão, quando ela começa a ser prejudicial, é quando ela faz com que haja ruídos na nossa relação com o outro, com a outra pessoa. Perfeito. Então, quando nós temos essa dificuldade extrema de se relacionar com o outro, obviamente, aí nós temos uma tendência, muitos, né, vão ter uma tendência a se isolar, né, a se afastar do convívio social. Então, tem pessoas que pelo seu histórico familiar, né, por timidez, por dificuldades de ter um repertório que permita uma relação social saudável, ele acaba se isolando, ele opta, né, por se afastar. E isso vai gerando um processo cumulativo, isso vai virando um ciclo, né, onde a pessoa cada vez mais vai tornando o seu contato real cada vez mais difícil, né? Perfeito. Hudson, agora é o seguinte, o sentimento da solidão, ele pode estar presente em qualquer lugar e situação. É possível, por exemplo, uma pessoa estar numa festa com muitos amigos e sentir-se só? Sim, eu acho que nós podemos ilustrar o que está acontecendo, Elcio, de uma maneira muito interessante. Com a chegada da internet, né, do celular, tudo começou muito com a própria televisão, né? Aquela caixinha que se mostrou uma janela para o mundo, né? O problema não está, obviamente, nos recursos, né? Nós vamos falar isso já. Mas tudo começou com a televisão, onde, de certa forma, nós subtraímos da nossa possibilidade doméstica, começamos a subtrair a partir da televisão a possibilidade de diálogo, que antes era muito mais ampla, né? Antes nós tínhamos o rádio para ouvir e logo em seguida nós tínhamos muitas possibilidades, muito espaço no nosso dia a dia para dialogar, para conversar com amigos, com parentes, né, com a família como um todo, né? Então nós estabelecíamos melhores laços dentro da família e fora do núcleo familiar também, porque havia todo um trabalho, havia toda uma possibilidade de nos relacionarmos nesse dia a dia. Bem, com a chegada da televisão, esse espaço no dia foi diminuindo, porque ele foi sendo ocupado pela TV. Agora, evidentemente que a TV não é culpada por isso. Isso foi uma decisão nossa. Não foi a TV que impôs isso a nós. A TV, ela se tornou um elemento sedutor. Certo. Agora, nós podemos nos submeter indiscriminadamente a esse elemento, sem fazer nenhum crivo, sem critério, ou utilizarmos de uma maneira adequada, né? Agora, com a chegada da internet e do celular, nós podemos observar que o celular hoje até faz ligações, né? Mas também faz ligações, mas ele é um centro, ele está se transformando num centro de entretenimento e um centro de contato, certo, né? E o que acontece é que as pessoas não perceberam que todos esses recursos facilitam a nossa vida, são muito interessantes, né? Representam uma revolução. Sim. Entretanto, nós não podemos nos escravizar. Verdade. E nós estamos nos tornando escravos, né? Muitas pessoas estão se tornando escravas desses instrumentos. E aí nós percebemos que os contatos, né, começam a ter uma superficialidade, porque as pessoas começam a fazer contatos, os famosos amigos, entre aspas, né, do Facebook, do Orkut, do MSN. Os amigos, né, virtuais. Os amigos virtuais, eles passam a ter uma certa superficialidade. Por quê? Porque eu faço contato, mas eu não me comprometo. Não há generosidade e um comprometimento nessa amizade. Entendi. Na hora que essa amizade, na hora que o diálogo, eu entro no MSN e começo a ter um contato com você, se a conversa caminha para um lado onde eu preciso exercitar a minha capacidade de resistência à frustração, às minhas dificuldades, a tolerância à diferença de opinião, quando isso começa a caminhar por esse lado, é muito mais fácil eu falar com você que estou saindo, eu ficar offline, né? Quer dizer, eu desligar o MSN, eu sair da sala de bate-papo, né? Quer dizer, a partir dali,
eu saio de cena. Resolve aquele problema naquele momento. Exatamente, né? eu saio de cena. Porque, na verdade, tem uma lista de mais 100 ou 200 amigos que eu posso fazer contato que estão ali a qualquer momento. Verdade. No mesmo sentido do não comprometimento. Só que isso não me atende. Por quê? Porque não está face a face. O ser humano precisa dessa relação face a face. Esse contato mais próximo. Esse contato mais próximo. Né? Perfeito. E não há esse amadurecimento. Esse amadurecimento está sendo perdido. As gerações estão perdendo essa condição, perdendo o espaço, né? Elas não estão se permitindo mergulhar, né? Ter uma imersão nessa possibilidade de vida, que é de se relacionar face a face. E aí o que acontece? O que acontece, vem uma série de consequências nisso aí. A dificuldade de se relacionar pessoalmente, ao nível de agressividade em relação à baixa tolerância a qualquer tipo de coisa que o contrarie pessoalmente, porque Sim. como ele não está habituado a essa relação contínua, né, fisicamente, A famosa tolerância zero, né? eu acabo, como eu estou acostumado no mundo virtual, qualquer coisa que ameace. Falando sobre solidão aqui no programa, você me disse aqui fora do ar que não tem como classificar a solidão. Eu te perguntei que tipo de solidão, não tem como classificar. Mas uma pessoa, por exemplo, que vive hoje sozinha, né? Às vezes ela ficou viúva, o marido faleceu, os filhos casaram e foram para outras regiões, e essa pessoa mora sozinha aqui, ela se sente só, acha que não tem ninguém por perto, ela vive realmente numa solidão. Como é que essa pessoa, o que ela tem que fazer para poder mudar esse quadro, ou ela está dentro do que ela realmente pode conviver com essa solidão? Esclarecendo, é o seguinte, a questão da classificação, não é que não tem como classificar, é que a classificação não é objeto da psicologia, né? A psicologia tem como foco compreender, acolher o sofrimento, seja ele qual for, compreendê-lo e, a partir das reflexões feitas, encontrar uma forma de aliviar esse sofrimento, né? E a solidão, quando ela se transforma num sofrimento, ou seja, ela não é um espaço, como eu disse no início do programa, um espaço positivo de reflexões e tal, e que é necessário, que é um componente da nossa vida, ou seja, quando ela é fonte de sofrimento, neste caso, por exemplo, o que se recomenda, o que se verifica? Muitas vezes a pessoa, ao longo da vida, ela restringe os seus laços sociais. Ela não sai, ela não participa de nenhum clube específico, de nenhuma rede social, né, de nenhum grupo social, e ela vai se isolando, vai ficando cada vez mais em casa, vai concentrando o seu foco no núcleo familiar, e que esse núcleo, obviamente, vai tendo uma dinâmica e uma vida própria. E muitas vezes esse núcleo vai se desfazendo, os filhos vão encontrando oportunidades profissionais não próximas à residência dos pais, vão se mudando, ou para estudar, ou para trabalhar, ou porque casaram e mudaram para outra cidade, assim por diante. E os pais, ora se veem sozinhos, os dois, o casal, ora um dos dois se vê sozinho pela morte do outro e o afastamento dos filhos em virtude dessas questões que eu citei. E eles acabaram não estabelecendo esse vínculo, não alimentaram o hábito de estabelecer um vínculo social que realimentasse, que reoxigenasse a vida, né, que trouxesse para próximo dessa residência, dessa pessoa, um fluxo de novas pessoas, de novas amizades, né? Acontece, é muito também frequente entre os jovens, entre os solteiros que acabaram de encontrar o dito amor da sua vida, né? Sim. Aquela promessa, né, de amor eterno, muitos se afastam também da vida social. Eles vão gerando um afastamento e vão se isolando de antigas redes, de antigos amigos, né, e vão se concentrando de tal maneira naquela relação que, quando eles percebem, eles estão praticamente sozinhos. Sim. Né? Então, e quando essa relação termina, ou ocorre qualquer outro tipo de dinâmica na relação, que há um afastamento, seja temporário ou não,
há uma sensação de sofrimento, de solidão muito grande, mesmo porque quanto mais restrito é a sua rede, mais dependente você fica de quem está próximo, porque são as únicas possibilidades que você encontra de contato. Então, é preciso que nós possamos readquirir o hábito de receber os nossos amigos, de ter tempo para eles, de ter amigos presenciais, não amigos por telefone, não amigos por torpedos, não amigos por MSN ou por bate-papo somente. É claro que toda forma de contato, ela pode ser saudável, desde que nós saibamos lidar com aquele recurso que está disponível. Na verdade, nenhum desses equipamentos, nenhum desses recursos que prometem o paraíso na Terra, né, é suficiente para substituir a relação e a afetividade que está contida na relação presencial, né, no contato, na experiência. Por exemplo, por mais interessante que seja você ter um DVD player em casa e a comodidade de assistir os seus filmes no seu quarto, nada substitui a experiência da emoção coletiva no cinema. E a gente observa que as pessoas que têm pouca experiência no contato com essas formas coletivas de emoção, né, quer dizer, não tem costume de sair para ir a um barzinho conversar, né, de visitar um amigo ou uma amiga, de ir a um cinema, ir a um teatro, de compartilhar o espaço num show ou coisas desse tipo, o dia que elas vão, elas têm muita dificuldade de lidar com as situações típicas de quem está num espaço coletivo de emoções coletivas. Sim. Só para que você tenha um exemplo e o ouvinte possa perceber, há pouco tempo eu estava num teatro onde tinha uma senhora que não se deu conta de que ao começar o espetáculo é preciso, para a própria experiência se manifestar da maneira adequada, que você faça silêncio, né? Que você perceba o que está ocorrendo no palco, em respeito ao artista, em respeito às pessoas que ali estão, para que a própria emoção típica da experiência coletiva no teatro possa se manifestar de maneira saudável. Ela estava de posse de um conjunto de chaves, né? E ela não parava de balançar aquelas chaves e conversar com uma amiga. Pegar a chave. Imagine vocês que estão me ouvindo, ao estar num teatro, vocês ouvirem esse barulho o tempo inteiro. Isso só não foi mais desastroso, porque era um espetáculo de dança, onde havia percussão, então o barulho... foi absorvido. Exatamente, esse barulho da chave, esse ruído incômodo, foi absorvido pela música mais pesada, que era a trilha sonora da dança que estava se manifestando no palco. Ok. Tem um ouvinte na linha que gostaria de participar ao vivo aqui do programa. Alguma objeção? Pode ser? Nenhuma. Então vamos lá então. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Antônio Madeira. Antônio Madeira. Tudo bem, Madeira? Tudo bem. Pode fazer a sua pergunta? Não, é o seguinte, ele está falando sobre solidão aí, Certo. mas o que carrega o mundo são realmente os solitários. Quem faz quem tem as grandes ideias são as pessoas solitárias. Quem faz as grandes músicas são as pessoas solitárias, sozinhas. Que a família fala, não, aquele camarada é um cara que fica pros cantinhos aí, sabe? Os cantinhos, você vê depois aí, só sai coisa de primeiro mundo. As grandes leis saem das pessoas solitárias. Os nossos políticos, se fossem um pouco solitários, eu acredito que a nossa política do Brasil estaria melhor, sabe? Então é isso que eu queria que ele analisasse para nós aí. Ok. Bem, em relação, eu acho que nós não podemos ir para nenhuma polaridade. Eu não acredito que todas as transformações do mundo ocorrem ou são derivadas só de pessoas solitárias. Eu acho que a conexão, a capacidade que nós temos de nos ligar a outras ideias, de compreender outras manifestações, de dialogar com outras experiências, né? De aprender, inclusive, a compreender que o outro tem direito a ter uma ideia divergente da nossa, né? E a lidar com isso. Se nós não aprendermos, nós não exercitarmos isso, por mais brilhante que sejam nossas ideias,
elas serão pouco úteis para um mundo que precisa conviver, né? Porque a convivência é essencial para a nossa vida. Nós não podemos celebrar um mundo de solitários, né? Simplesmente. Os momentos de solidão, sim, eles são importantes para que você tenha uma concentração adequada, né? Para que você possa percorrer todo aquele caminho criativo que o ouvinte citou e que eu mesmo havia comentado no início do programa. Entretanto, nós não podemos abrir mão justamente do contato e das possibilidades que os contatos com o outro e com respeito ao outro e com todas as dificuldades que esses contatos oferecem naturalmente, né, pelas diferenças, pelas possibilidades e assim por diante, nós não podemos abrir mão disso, né? É a partir da diferença que nós construímos, inclusive, ideias mais saudáveis, ou unindo essas ideias, ou transformando essas ideias, ou percebendo outras dimensões que essas ideias possam representar, né? Perfeito. Faltando 15 minutos para as 4 da tarde, vamos para mais um intervalo comercial. Já já a gente volta aqui com o Hudson. Estamos falando sobre a solidão aqui no programa. Já já. A rádio que dá um show. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Elcio Ferreira. Faltando 14 minutos para as 5 da tarde. Daqui a pouquinho tem o compadre João Poeta aqui na sua tarde educadora. Ei, compadre. Hudson, vai acontecer um evento que nós vamos falar sobre... Vamos ver se eu consigo guardar tudo. Mídia, ética... Não consegui, já parou aí. Mídia, consumo, ética, educação e comportamento. Vai acontecer quando? Quem está promovendo? Como os ouvintes sabem, eu sou coordenador geral de um grupo de estudos chamado GRIEPEX, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre a Existência. Este grupo existe já há 5 anos e nós vamos começar nossas atividades públicas no próximo dia 6 de março, nesse sábado, né? O evento que vai ser realizado no dia 6 de março é em parceria com a coordenação de História e Filosofia do Unileste MG, aqui em Coronel Fabriciano. E o evento será realizado no Auditório Padras do Trabalho, na Unileste, aqui em Coronel Fabriciano. Será realizado de 9 da manhã às 17 horas e será composto de 2 grandes debates interdisciplinares. O primeiro debate, que será de 9 ao meio-dia, será realizado terá como tema, né, a discussão da ética, do consumo e do comportamento humano. Sim. E à tarde, de 13h30 às 17 horas, outro debate interdisciplinar irá discutir a mídia, as várias formas de mídia, internet, a onda de celulares, né? A televisão, rádio e assim por diante, a mídia como um todo, comportamento e ética. Sei. Então é um tema extremamente atual, que é adequado para educadores, em geral, profissionais da área de mídia, né? Psicólogos, assistentes sociais, gestores, graduandos em administração, direito, serviço social. Quer dizer, todas aquelas pessoas que se interessam por esse fenômeno, né, por esses 2 fenômenos, que é o de consumo e o de mídia, estão convidados a estar conosco. O GRIEPEX não tem fins lucrativos, mas há uma taxa a ser cobrada. Serão 12 profissionais que estarão conosco, entre eles o próprio Dom Leles Lara estará conosco, já confirmou presença. Até pela campanha da Fraternidade que fala sobre consumismo, ele fará parte da mesa debates de manhã e também lá estarão psicólogos, né, sociólogos, historiadores, filósofos, todos falando numa linguagem adequada, né, de modo que qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, que se interesse pelo tema, possa estar conosco. Para os alunos da Unileste o valor será R$15, e para as demais pessoas será R$20. E as pessoas que se interessarem para estar conosco podem obter mais informações e fazer inscrições com o Fabrício, né, que é um dos nossos coordenadores do GRIEPEX, pelo seguinte telefone:
8816 5084. Repetindo, 8816 5084. Ok. Você já falou quem pode participar e o contato está aí também. E a gente estamos chegando já ao final do nosso programa. Eu gostaria que você fizesse uma consideração final sobre o tema solidão. É claro que é um tema muito extenso, que poderíamos ficar aqui horas falando sobre esse tema, mas é importante a gente entender como a gravidade dessa questão, né, vem sendo intensificada com o mau uso, né, das tecnologias. Eu acho que a gente precisa rever esse tipo de questão, que há também uma certa banalização da própria amizade. Como nós não estamos nos dedicando a espaços onde se cultive a amizade, se gere vínculos face a face, né, e possa se alimentar esses vínculos, vem crescendo, por exemplo, uma modalidade interessante, né, da gente observar enquanto fenômeno, que é, por exemplo, o aluguel de amigo. Aluguel de amigo? O aluguel de amigo. Ou seja, você precisa de uma pessoa para lhe acompanhar em alguma festa, né, em alguma viagem. Já existe, existe o que chama de personal dancer, né, que é aquela pessoa que sai para dançar com você. Então as pessoas precisam prestar atenção nos efeitos colaterais de se levar uma vida onde se abre-se mão do contato e abre-se mão das relações. Então hoje, em grandes centros, já existem esses serviços, né? Temos que pagar para ter um amigo. Pagar para uma pessoa te acompanhar ao cinema, pagar para te acompanhar a uma festa, né? Pagar para te acompanhar em uma viagem, certo? Quer dizer, e esses serviços vêm crescendo. Não só, já havia esses serviços no campo sexual, né, dos acompanhantes de ambos os sexos, né? Agora já se paga por muito mais do que isso, né? Se paga para ter uma pessoa ao seu lado. Então é preciso que a gente observe como é que esse fenômeno vem se desdobrando e quanto isso pode representar psicologicamente. Daí sim, a gente vem notando nos nossos consultórios, né, dos psicólogos, o quanto a demanda vem aumentando, o quanto os psicólogos estão, os consultórios psicológicos estão repletos de pessoas em processo de sofrimento, justamente por causa deste comportamento de isolamento, de se isolar, né, de se abrir mão das experiências sociais, certo, que é fundamental. Então é importante prestar muita atenção nessas questões, e nós vamos voltar, obviamente, nos outros desdobramentos, né, desse fenômeno que nos acompanha aí, que é importante a gente estar atento às consequências, né, desse processo todo. Eu queria só deixar um outro contato, né, perfeito, para os ouvintes que às vezes ligam para cá perguntando como é que podem fazer contato no meu consultório, né? No 3824-7624. 3824-7624. Isso, 3824-7624. Ok. Doutor Hudson, foi um prazer conhecê-lo, né? Foi a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de estar conversando aqui e dizer que nós temos um encontro marcado, são todas as quartas-feiras? Todas as quartas-feiras. Nesse período em que o Roberto se encontra de férias, terei um imenso prazer em recebê-lo aqui para a gente estar conversando. Vai ser um prazer. Na semana que vem nós estaremos falando sobre depressão. Perfeito. Nós conversamos então com o Dr. Hudson Miranda de Oliveira. Ele é educador, né? Ele é consultor e também psicólogo. E quarta-feira que vem estará de volta conosco no programa. É hora de cantar